nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de mais um recurso para a alfabetização. Ele se chama a forca alfabetizadora, um recurso que vai ajudar muito nossas crianças nesse conflito de alfabetização durante a aprendizagem. Como funciona? Muitos de nossos pais, de nossos familiares já jogaram a forca, aquele jogo tradicional, né? Que completávamos as letras que estavam faltando nas palavras. Hoje em dia, pouco usado, as crianças têm acesso a tablet, telefones. No tablet, telefone tem esse jogo, mas raramente a gente ouve falar que eles jogam. E mal sabemos que esse é um ótimo recurso para a alfabetização. Então, como nós vamos fazer? No vídeo anterior, eu falei sobre o pote do vocabulário. Então, nós temos que dar sequência com palavras próximas às crianças, palavras que elas já estejam usando frequentemente. Podemos fazer com o nome, não é? Que é próximo dela, nós podemos desafiá-la a preencher as letras do nome que está faltando. E nós vamos fazer com o pote do vocabulário, né? Ele vai conter diversas palavras que já estão sendo trabalhadas com as crianças. No caso, a minha turma do primeiro ano, nós temos o nosso pote e exploramos as palavras. Então, eu vou retirar do pote uma palavra, no caso vai ser o responsável que estiver ajudando a criança nas tarefas em casa. Ele vai contar quantas letras tem, vai falar para a criança, olha, a palavra tem 6 letras, então ele vai fazer os 6 risquinhos lá na prancha da forca alfabetizadora. E aí, ele vai colocar para a criança, nós vamos precisar de ter um alfabeto móvel. Se eu não tenho digitado, recortado, é só escrever as letras numa folha de papel e depois recortá-las. Fazer mais de uma letra, né, repetidas vezes, as vogais principalmente, né, ter bastante letra A, bastante letra E, que nós vamos precisar, tendo em vista que as palavras podem repetir as vogais. Então, nós vamos começar, retirar, fazer o tracinho para a criança e nós vamos começar colocando as consoantes da palavra. Nós vamos falar para a criança, olha, essa palavra, vou dar um exemplo, ela se chama vacina. Então, eu vou colocar as consoantes. Nós vamos sim falar a palavra oralmente para a criança, para que ela já vá pensando, vai percebendo. Então, vamos fazer com o exemplo da palavra vacina, né? Uma das palavras que está no nosso pote. Então, o responsável, ele vai colocar as consoantes dessa palavra e vai deixar os espaços. Então, ele vai pegar a letra V, vai colocar a letra C, a letra N. Vai soltar os espaços e vai falar, olha, aqui nós precisamos das vogais para completar a palavra, para formar a palavra vacina. Então, vamos lá. Então, ele vai fazer vá, para virar a palavra vacina, quem nós podemos colocar junto com a letra V para transformar nesse pedacinho que você ouve, que é inicial da palavra, vá. Então, a criança vai refletindo que o V precisa de quem? Então, ele falou, você vai falar, mas vai ficar vecina. Ele vai falar, então é o I, você vai falar vicina. Então, ele vai percebendo os sons da fala. Então, ele vai falar o A. Então, tá, a gente já descobriu vá. Agora, nós precisamos descobrir o si. Si. A letra C, ela tem dois sons. Então, um dos sons é K e o outro é S. Então, a gente sabe que com a letra A, O e o U, quando ela junta, o som faz K. E quando ela junta com o I e com o E, o som vira S. Então, a criança ali já elimina algumas. Então, ela vai pensar ou é a letra E ou é a letra I. Então, ela vai fazer si. Então, ela vai colocar o I, aí nós já formamos vacina. O N, precisa de qual letra para completar? Então, ele vai falar A. Então, depois, nós vamos passar o dedo sobre a palavra e falar vacina. Pronto, você completou a palavra, parabéns. E cada vez que a criança for acertando, antes a gente usava aquele risquinho da forca, né? Aquele desenho da forca. Então, nós vamos usar o desenho da forca, mas nós vamos colocando corações a cada acerto da criança e não punições. Então, nós vamos colocando os corações a cada acerto e os erros a gente não vai colocar. A gente vai incentivar a criança a refletir. Então, ali, depois que ela terminou,
nós vamos passar para o caderno. O responsável novamente vai colocar lá a palavra vacina, faltando as vogais, e a criança vai completar registrando, para ver se ali já houve, né, um avanço na memorização. Nós vamos fazer isso, em um dia nós podemos fazer isso com umas 5 palavras. É prazeroso, é gostoso, podemos depois desafiar as crianças a fazer para nós. Então, vamos fazer a forca alfabetizadora e auxiliar ainda mais o processo de alfabetização.